Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Hoje daremos continuidade às questões sobre as parecenças físicas e morais. Para tanto, recomendamos que quem ainda não assistiu ao vídeo anterior tire um tempinho para conferir, pois lá temos a base de muitas coisas que discutiremos no vídeo de hoje. Enfim, vamos à primeira questão. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente-se gêmeos? Resposta: são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Vemos também acontecendo o contrário, e mesmo entre gêmeos, notamos irmãos que podem divergir completamente em afinidades e moralidade. Isso é um indício que reforça a ideia que todos os seres são únicos na criação, e cada um carrega consigo sua própria bagagem evolutiva. Quando acontece de irmãos virem com ideias simpáticas, no entanto, isso aponta para um relacionamento anterior que já se desenvolveu de forma benéfica entre ambos e que, nesta vida, permite que um ampare ao outro nesta existência carnal. Vamos à próxima questão. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Resposta: sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos parecer, em muitos casos, uma só. No caso de pessoas que nascem com os corpos grudados, o Espiritismo fala que não apenas são dois seres distintos que ali estão, mas que existe entre eles um processo grave de reajuste, que, por não ter sido acertado nas diversas encarnações que já tiveram a oportunidade de fazê-lo, agora se veem obrigados a conviver um com o outro, sem encontrar novos motivos ou alternativas para evitarem um ao outro. Em outras palavras, é prova para ambos, mas também uma expiação pelos erros cometidos e pela omissão em tentar solucionar as desavenças que existem entre eles por gerações. Vamos adiante. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Foi o que dissemos comentando sobre o primeiro item de hoje. Repetimos que reencarnar em uma mesma família na matéria não quer dizer que haja simpatia ou apreço entre os familiares. Se fosse via de regra que para encarnar em uma família fosse necessário ser afim com ela, então não veríamos tantos conflitos e desavenças dentro dos lares. Tampouco veríamos tão presentes frases como ele ou ela é a ovelha negra da família. Não, o reencarne não acontece necessariamente por afinidade ou pela falta dela, mas atende a um cronograma espiritual que visa as melhores chances para que o espírito aprenda o que lhe é mais necessário, para que resgate o que deve e também para provar se seu nível evolutivo está se desenvolvendo como deveria estar. Entendendo isso, fica mais fácil compreender o porquê das semelhanças ou das grandes repulsas dentro de uma mesma família. Enfim, vamos dar continuidade com as perguntas. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Resposta: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Embora essa ideia seja mesmo um parecer poético, ela representa uma realidade no mundo espiritual, mas que não acontece necessariamente no ventre. Ainda assim, certamente se estende do espírito para a carne e vice-versa. Ou seja, pode haver, sem dúvidas, brigas e conflitos tanto na realidade material quanto na espiritual, sendo que uma se transfere para a outra quando uma acaba. Um espírito que se desentendeu com o outro reencarna na matéria, guardando consigo esse conflito, e tem na experiência terrena a oportunidade de resolvê-lo. Ou seja, as diferenças continuam.
Quando ocorre o desencarne, se o reajuste não aconteceu na vida física, ele novamente retorna ao campo espiritual e o ciclo continua. Enquanto o reajuste não for feito, as coisas seguem como estão, independente do plano em que se esteja. Agora, pensar que os fetos possam brigar no ventre seria desconhecer o processo de reencarne, no qual o espírito, antes de voltar à matéria, passa por um momento de preparação especial para tal, onde tanto seu perispírito quanto a sua consciência são limitados, para que o espírito não sofra perturbações durante a gestação e o parto. Sendo assim, o feto fica privado momentaneamente do acesso pleno à sua consciência, ou, como vimos, passa por um estágio de sono e torpor, até que esteja preparado para vir à carne de fato. Entendendo isso, o assunto fica bem mais claro. Então vamos adiante. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Podemos acrescentar a essa explicação o fato de que cada povo favorece alguns tipos de oportunidades de aprendizado para o espírito, que, se viesse encarnado em outro povo, talvez lhe faltasse as necessidades. Podemos observar que existem características culturais muito marcantes de um país para outro, por exemplo, o que indica que aquele tipo de espírito que encarna em meio deles ou está afim com aquelas práticas ou veio para aprender com elas, seja no sentido de as superar ou de as absorver para si. É a partir dessa mesma ideia que temos, não diferente das sociedades culturais da matéria, as colônias espirituais, nas quais cada uma se especializa em algo. Umas priorizam o reajuste, outras o estudo, outras tantas o despertar espiritual, etc. Muito embora isso não seja tão bem delimitado na matéria quanto é no astral, podemos dizer que algo semelhante acontece ali, e os espíritos vão se encaminhando para renascer em meio ao povo que melhor condiz com as suas condições evolutivas. Falar mais sobre o assunto seria, talvez, tentar entender algo que nos foge um pouco à compreensão atual. Mas creio que essa reflexão já é suficiente para clarear bastante sobre o assunto. Então vamos à próxima pergunta. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta. Isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Essa explicação é de suma importância para entendermos que o processo de reencarnação não é tão simples quanto se pensa, muito embora a sua essência seja sempre a mesma. Podemos concluir também, a partir deste item, que a relevância e o papel dos pais e educadores na vida de um espírito encarnado pode facilitar ou dificultar e muito o seu processo evolutivo. É importante ressaltar o fato que, ainda que um espírito nem sempre apresente as mesmas características morais de uma encarnação em relação à outra, devido a todo o processo externo que influencia nessa construção moral momentânea que chamamos vida carnal, chega sempre um estágio na evolução em que a edificação moral do espírito não mais titubeia,
tampouco se abala pelas vicissitudes da matéria. A isso podemos entender, a grosso modo, também como perfeição. Em outras palavras, enquanto o espírito ainda não atingiu a perfeição, ele vacila entre o certo e o errado, até que, um dia, essa distinção tenda plenamente para o bem. Depois de concretizado esse aprendizado e conquistada a perfeição, ou parte dela, daí sim o espírito se apresentará sempre da mesma forma, ou ao menos de maneira muito semelhante, em meio às suas encarnações futuras. Com essa visão mais conhecida, vamos agora para a nossa última indagação de hoje, que segue. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? Resposta. O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste, por absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Para finalizarmos, essa questão parece nos mostrar que a moralidade dos espíritos influencia sim, ainda que ligeiramente, no aspecto geral da apresentação dos corpos físicos, mas não necessariamente em seu molde ou em sua composição. Em outras palavras, a beleza que identificamos em alguém está longe de ser apenas uma característica física, mas é algo com o qual nos identificamos e damos valor. Sendo assim, um bom espírito, ainda que nasça em um corpo disforme, pode passar a impressão de uma beleza que transcende aos gostos mundanos e aguça a vontade em edificar virtudes. É a busca pelo sagrado, e não apenas o anseio em satisfazer desejos vazios. Para ficar bem claro, o aspecto físico pouco ou praticamente nenhuma relação tem com o nível evolutivo do ser que habita aquele corpo. Mas a forma como o admiramos, se para o bem ou para o mal, isso sim está ligado à evolução dele. É como se uma certa aura complementasse no indivíduo o que falta na aparência física, deixando transparecer o que ele realmente é. Enfim, vamos encerrando nossa reflexão de hoje, deixando as possíveis dúvidas em aberto para o nosso próximo encontro. Até breve. E se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois a sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.